Seja bem-vindo ao Direito em Fala, o podcast feito sob medida, para você que está no trânsito, arrumando a casa ou precisa daquela força antes da prova. Aqui, o direito é direto ao ponto, prático e fácil de entender. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aprofundada aqui com a gente. Olá, sempre um prazer. Hoje, olha, temos um material bem interessante sobre direito penal militar e a nossa missão aqui é destacar aqueles detalhes, sabe? Aqueles pontos que costumam cair bastante, ser decisivos em provas, em concursos. Exato. A ideia é agir com simpatia, claro, mas principalmente desmembrar esses conceitos-chave, explicando tudo com, assim, bastante calma. Vamos lá. Certo? Então, vamos começar. O ponto de partida que o material traz é a competência da Justiça Militar e também a definição do que são os crimes militares em tempo de paz. O artigo 9º do Código Penal Militar, o CPM, parece ser a base disso tudo, né? Poderia explicar pra gente a lógica geral desse artigo? Com certeza. O artigo 9º é fundamental mesmo, porque ele que vai dizer, né, quando um crime, mesmo que não seja em tempo de guerra, vai ser considerado militar. E aí, claro, vai ser julgado pela Justiça Militar. Uhum. O inciso 1º desse artigo já dá a ideia central. Ele fala dos crimes que estão previstos no próprio Código Penal Militar. E o interessante aqui que o material destaca é que esses crimes ou têm uma definição diferente da lei comum, sabe? Ou às vezes nem existem na lei penal comum. Ah, entendi. Isso mostra como o CPM cria tipos penais próprios ou dá um tratamento diferente para algumas condutas, né, refletindo as particularidades da vida militar, tipo hierarquia, disciplina. Salvo alguma regra específica, essa definição vale para quem cometeu o crime nessas condições. Entendi. E o material até destaca umas situações específicas dentro desse inciso primeiro, usando as alíneas, né? Por exemplo, a linha A, que fala de crime cometido por militar da ativa contra outro militar da ativa. Isso. Ou a B, que é o militar da ativa, mas num lugar sob administração militar, contra um militar da reserva, ou reformado, ou até um civil. Exato. E tem a E também, né? Que envolve militar da ativa contra o patrimônio que está sob administração militar ou contra a própria ordem administrativa militar. São contextos bem específicos, né? Precisamente. E aqui, ó, já vai uma dica importante para o pessoal que está estudando. Tem que observar sempre 3 coisas. Quem cometeu, o agente, né, é militar, está na ativa, reserva. Contra quem ou o quê? A vítima ou o bem protegido, tipo patrimônio militar, e onde aconteceu. O local, né? É a área militar, área sob administração militar. Certo. Esses 3 elementos, agente, vítima, bem e local, é que geralmente definem se o crime é militar e quem vai julgar. Tem que ficar atento a isso. Ótimo. Então, para resumir esse primeiro ponto e deixar bem claro, o artigo 9º, inciso 1º, basicamente diz que um crime é militar em tempo de paz se ele está descrito lá no CPM, considerando quem fez, contra quem e onde. Um exemplo clássico que sempre ajuda a visualizar seria, sei lá, uma briga, uma agressão entre 2 soldados de serviço dentro do quartel. Perfeito. Isso aí cai na linha A e vai para a Justiça Militar julgar, né? Exatamente. Agora, o material entra num ponto que, nossa, gera muita dúvida e foi até alterado recentemente, né? Pela Lei 14.688 de 2023, que é a competência do Tribunal do Júri. E aí, o que acontece se o militar comete um crime doloso, ou seja, intencional, contra a vida de um civil? Essa lei ela trouxe uma regra geral bem clara agora, lá no parágrafo 1º do artigo 9º. A regra é assim: se o militar, e aí pode ser estadual, tipo um PM, ou federal, das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, se ele pratica um crime doloso contra a vida de um civil, Uhum. a competência para julgar é do Tribunal do Júri, ou seja, vai para a Justiça Comum. Então, olha aí, pessoal, bizu fundamental. Regra geral para militar, seja PM, bombeiro militar das Forças Armadas, que mata intencionalmente um civil, julgamento
pelo tribunal do júri. Pega um exemplo, um PM de folga que, sei lá, numa briga de trânsito atira e mata um motorista civil. Vai pro júri. Perfeito, é isso. Mas, atenção, tem um contraponto importante que o material também ressalta. Se esse mesmo crime doloso contra a vida acontecer entre militares, por exemplo, um soldado do Exército matando outro soldado do Exército ou um PM matando outro PM. Certo. Aí não. Aí a competência continua na Justiça Militar. Se forem militares estaduais, vai para a Justiça Militar Estadual. Se forem federais, para a Justiça Militar da União. A regra do júri é especificamente para vítima civil. Ok, a regra geral ficou bem clara agora. Mas o material também fala de uma exceção, né? Uma exceção importante a essa regra do júri e que é específica para os militares das Forças Armadas, certo? Quando que um crime doloso contra a vida de civil cometido por eles não vai para o júri? Sim, e essa é a parte que, olha, tem que ter muita atenção, porque costuma ser cobrada mesmo. Está lá no parágrafo 2º do artigo 9º, também incluído pela Lei 14.688. A competência vai ser da Justiça Militar da União e não do júri, mesmo sendo crime doloso contra a vida de civil, se esse crime for praticado por militar das Forças Armadas, Exército, Marinha ou Aeronáutica, num contexto operacional bem específico. São 3 situações, basicamente. Quais são? Primeira, no cumprimento de atribuições dadas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da Defesa. Segunda, numa ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não seja bélica. E terceira, durante atividade de natureza militar, operação de paz, ou naquelas operações de garantia da lei e da ordem, a famosa GLO, ou ainda em cumprimento de atribuições subsidiárias que a lei permite. Nossa, entendi. Esse então é um bizu crucial. Por exemplo, se um militar do Exército está numa operação de GLO numa comunidade e acaba matando intencionalmente um morador, por essa regra ele seria julgado pela Justiça Militar da União, não pelo júri. Exatamente isso. Fica a dica, então. Essas 3 situações são a exceção à regra geral e precisam ser, assim, bem compreendidas, porque são alvo certo de questões. Exato. Para resumir bem esse tópico da competência para crimes dolosos contra a vida de civil, a regra geral, para qualquer militar, estadual ou federal, é o Tribunal do Júri. Ponto. A exceção vale só para militares das Forças Armadas, e apenas se o crime acontecer num daqueles 3 contextos operacionais que a gente listou: cumprimento de atribuição, segurança de instituição ou missão ou atividade militar GLO subsidiária. Certo. Nesses casos excepcionais, aí sim, a competência da Justiça Militar da União. Essa distinção toda, ela reflete um pouco a tensão entre a jurisdição comum e as necessidades que se entende da operação militar. Perfeito. Acho que conseguimos cobrir bem os pontos centrais que o material trouxe sobre o artigo 9º e a competência, né? Focamos na definição do crime militar em tempo de paz, depois na regra geral do júri para crimes dolosos contra a vida de civis e nessa exceção super importante para as Forças Armadas em contextos operacionais. Isso. Os bizus e as dicas que a gente deu foram justamente para ajudar a fixar esses pontos que são críticos para quem estuda. Exatamente. E talvez, sabe, um ponto para reflexão que fica dessa análise toda é justamente pensar como o sistema legal tenta navegar nessa fronteira complexa, né? De um lado, tem a necessidade de uma justiça especializada para lidar com as particularidades do mundo militar, com hierarquia, disciplina, e do outro, a garantia constitucional de que crimes contra a vida de civis sejam julgados por seus pares, lá no Tribunal do Júri. É verdade. Pensar sobre como essas regras funcionam na prática, sabe? E os debates que elas geram. Isso vai além de só decorar a lei, né? É entender a dinâmica por trás. E aí, curtiu o episódio? Então, se de alguma forma conseguimos te ajudar com esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo aqui no YouTube, seguir a gente no Spotify e também lá no Instagram. É @DireitoEmFalaCanal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo para você. Bons estudos! E se estiver procurando algum assunto específico, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente lê. Até o próximo episódio.